Olá, tudo bem com você? É um prazer estar de volta. Nós estamos agora chegando no 6º estudo da lição da Escola Sabatina, desse guia de estudo da Palavra de Deus, da Bíblia. E eu quero te agradecer, você que tem nos acompanhado durante aí essa nossa jornada no estudo do profeta Daniel. Eu quero já te convidar a você que compartilhe nossos vídeos, que você que tem estado conosco, dê lá seu joinha, seu like, é muito importante para nós, para o crescimento do nosso canal. E eu quero convidar você para que nos ajude nesse ponto, e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, convide outras pessoas para se inscreverem também no nosso canal. É muito bom e todos nós seremos abençoados por Deus pelas mensagens que nós teremos aqui. Vem vindo muitas coisas boas estão vindo por aí e é importante que você esteja antenado, você esteja ligado conosco, tá ok? Então, um forte abraço. Nós vamos começar já com a nossa oração, como de costume, suplicando a Deus a orientação para o que nós iremos estudar a partir deste momento. Bom Deus, suplicamos a Tua presença em nossa vida, nos dando discernimento, entendimento, sabedoria da Tua palavra. Fale conosco através da história de hoje e que a Tua palavra ela possa fazer a transformação necessária e santificar-nos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Da arrogância à destruição. Grandes banquetes eram comuns nas cortes do mundo antigo. Os reis gostavam de dar festas extravagantes para mostrar sua grandeza. Embora não conheçamos os detalhes deste banquete em particular, do rei Belsazar, sabemos que ele aconteceu quando o exército medo-persa estava pronto para atacar Babilônia. Babilônia tinha muros fortificados, estoque de comida para muitos anos e muita água, pois o rio Eufrates fluía pelo centro da cidade. O rei Belsazar não viu problema em fazer uma festa enquanto o inimigo rodeava a cidade. Uma celebração importante que logo se degenerou em orgia. Quanta arrogância humana em contraste com o poder divino. Em Daniel 5, a palavra de Deus apresenta um poderoso exemplo da arrogância humana que terminou de maneira impressionante e dramática. Embora Nabucodonosor tivesse levado muito tempo para aprender a lição, pelo menos ele aprendeu. Já seu neto, Belsazar, não. Ao usar os utensílios do templo em uma orgia no palácio, o monarca os profanou. Os eventos narrados em Daniel 5 ocorreram em 539 antes do nascimento de Cristo, na noite em que Babilônia caiu diante do exército medo-persa. Nessa ocasião, ocorreu a transição do ouro para a prata predita em Daniel 2. O ato sacrílego de Belsazar correspondia não apenas a uma contestação a Deus, mas a um ataque ao próprio Senhor. Assim, ele encheu o cálice de suas iniquidades, agindo de maneira semelhante ao chifre pequeno, Daniel capítulo 8, que atacou os fundamentos do santuário de Deus. O que Belsazar fez de tão grave? Ele transformou os vasos sagrados em utensílios usados em uma festa idólatra. Ordenou que os utensílios sagrados do templo de Jerusalém fossem usados como recipientes para beber as suas bebidas alcoólicas. Nabucodonosor havia se apoderado dos vasos, mas os tinha colocado na casa de seu Deus, o que demonstra que, pelo menos, ele respeitava o status sagrado daqueles objetos. No momento em que deveria estar mais concentrado em defender sua cidade contra o iminente ataque dos medos e persas, Belsazar estava oferecendo um extravagante banquete para seus oficiais. Esse banquete serve como uma representação adequada da Babilônia do tempo do fim, conforme foi vista no livro do Apocalipse. Como Belsazar, a mulher na Babilônia do tempo do fim tem um cálice de ouro e oferece bebida contaminada às nações. Em outras palavras, por meio de falsas doutrinas e de um sistema de adoração distorcido, a Babilônia moderna atrai o mundo para o mal, alheia ao juízo que logo lhe sobrevirá. O blasfemo ato de Belsazar em contaminar os utensílios do templo constituiu um ataque direto ao próprio Deus.
Nessa hora, o rei de Babilônia e o sistema que ele representava encheram o cálice da iniquidade deles. Naquele momento, o tribunal celestial pronunciou a sentença. Uma mão sobrenatural escreveu na parede do palácio a solene mensagem: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Como Nabucodonosor havia feito em crises anteriores, Belsassar chamou os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores para esclarecer a misteriosa escritura na parede. E para ter a certeza de que eles dariam o melhor de si, o rei lhes prometeu 3 honras extravagantes. Mas a última recompensa reflete com precisão as circunstâncias históricas de Babilônia naquela época. Visto que Belsassar era o segundo governante, como corregente junto com seu pai Nabonido, ele ofereceu a posição de terceiro governante. Mas apesar das recompensas tentadoras, os sábios mais uma vez não apresentaram uma explicação. A mensagem estava escrita em sua própria língua, o aramaico, mas eles não conseguiram entender o significado das palavras. Isso nos lembra do que o Senhor falou por meio do profeta Isaías, Isaías 29, versículo 14. Diz assim: a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Algumas verdades são importantes demais para que os seres humanos tentem decifrá-las por si mesmos. Por essa razão, o Senhor é quem nos revela essas realidades. Uma pergunta me vem à mente. O que Belsassar estava festejando? O mais provável é que ele se sentisse seguro dentro da cidade, cercado por uma muralha de cerca de 7,5 metros de largura por 12 metros de altura. Dentro da cidade havia água abundante e suprimentos de comida para resistir a muitos anos de cerco. A festa transmitia uma sensação de normalidade e segurança aos habitantes da cidade, apesar dos inimigos que se reuniram em volta dos muros da cidade. No auge da celebração, Belsassar exaltou aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas não glorificou ao Deus vivo. Você percebe aqui prata, ouro, bronze, ferro? Você percebe os mesmos materiais que estavam na estátua, só mudou aqui a madeira no lugar do barro e a pedra. Aparentemente ele havia se esquecido do que o Senhor tinha feito por meio de Daniel a fim de ensinar a Nabucodonosor. Contudo, o próprio ato de profanação de Belsassar indica que talvez ele não estivesse completamente consciente do Deus vivo. Ao tomar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para ser usado como taças de bebida naquela celebração profana, o rei babilônico demonstrou que não apenas se recusava a honrar a Deus, mas que exercia um desprezo intencional contra ele. O salão de banquetes havia sido tomado de confusão por causa da mensagem misteriosa na parede. É o momento então que a rainha entra e dá instruções ao atordoado rei. Ela lembrou o monarca sobre Daniel, cuja habilidade para interpretar sonhos e resolver mistérios tinha sido demonstrada durante a época do seu avô, do rei Nabucodonosor. A intervenção da rainha se mostrou necessária para o rei, que naquele momento parecia totalmente perdido quanto ao que fazer. Suas palavras soam como uma repreensão a Belsassar por ele ter negligenciado a única pessoa no reino que poderia interpretar a escrita misteriosa. Ela mostra ao monarca o currículo de Daniel. O profeta tinha o espírito do Deus Santo. Ele tinha luz, inteligência e sabedoria divina, espírito excelente, conhecimento, era capaz de compreender, interpretar sonhos, resolver mistérios e explicar enigmas. Ele era o chefe dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos na época de Nabucodonosor. Nós não sabemos qual foi a razão ou a combinação de razões que alguém com um registro de trabalho como o de Daniel pudesse ter sido esquecido tão cedo pelo rei. O que sabemos é que, forçado pelas circunstâncias, o rei recorreu à consultoria de Daniel. Porém, parece tê-lo feito com relutância.
Isso revela mais sobre a sua atitude em relação ao Deus de Daniel do que em relação ao próprio Daniel. Daniel, então, não faz rodeios. Ele fez 3 acusações ao rei. A primeira, ele disse a Belsassar que ele havia ignorado completamente a experiência do seu avô, Nabucodonosor. Caso contrário, ele teria se arrependido e se humilhado como Nabucodonosor tinha feito. Em segundo lugar, ele diz a Belsassar que ele havia utilizado os utensílios do templo para beber vinho e louvar seus ídolos. Nessa ocasião, Daniel mencionou, na mesma ordem apresentada anteriormente, os 6 tipos de materiais usados para fazer ídolos. Em terceiro lugar, ele diz ao rei que o rei, havia negligenciado a glorificação a Deus, aquele em cuja mão estava a vida dele e todos os seus caminhos. Tendo indicado os erros do rei, Daniel apresentou a interpretação. Note que Daniel foi convocado para dar a interpretação, mas ele chama a atenção do rei pelo que o rei estava fazendo. Então, depois que ele faz isso, ele então agora apresenta a interpretação. A escrita divina consistia em 3 verbos aramaicos, sendo que o primeiro foi repetido. O rei e seus sábios deveriam ter conhecido o seu significado básico. Mene significa contado, tekel, pesado, e Pérez ou Parsim, dividido. Isso eles sabiam, mas eles ficavam preocupados, mas deve ter alguma coisa por trás disso que eles não entendiam. Por isso Daniel foi chamado, foi indicado pela rainha. Os sábios não ousaram dizer nada desagradável ao rei, somente Daniel provou ser capaz de decodificar a verdadeira mensagem em uma declaração que tivesse sentido, a fim de transmitir seu significado completo a Belsassar. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Essas não foram palavras de conforto e ânimo. O rei ficou satisfeito com a interpretação dada por Daniel e, por essa razão, concedeu ao profeta os presentes prometidos. Parece que, admitindo a verdade da mensagem de Daniel, o rei reconhecia implicitamente a realidade do Deus dele. Exatamente como foi anunciado pelo profeta, Babilônia caiu, e isso aconteceu rapidamente. Enquanto o rei e seus cortesãos bebiam, a cidade caiu sem sequer uma batalha. Segundo o historiador Heródoto, os persas cavaram um canal para desviar o curso do rio Eufrates e marcharam para dentro da cidade pelo leito do rio. Naquela mesma noite, Belsassar foi morto. Seu pai, o rei Nabonido, já havia deixado a cidade, entregando-se mais tarde aos novos governantes. Assim chegou ao fim o maior império que a humanidade tinha conhecido até aquele momento. Babilônia, a cabeça de ouro, não mais existia. Belsassar havia recebido muitas oportunidades para conhecer e fazer a vontade de Deus. Ele tinha visto seu avô, o rei Nabucodonosor, banido da sociedade dos homens. Ele tinha visto o intelecto no qual o soberano monarca se gloriava ser levado por aquele que o havia concedido. Ele tinha visto o rei ser expulso de seu reino e ser feito de companhia dos animais do campo. Mas o amor de Belsassar pela diversão e glorificação própria apagou as lições que ele jamais deveria ter esquecido. Além disso, ele havia cometido pecados semelhantes aos que trouxeram notáveis juízos sobre Nabucodonosor. O rei desperdiçou as oportunidades graciosamente concedidas a ele, deixando de usar as circunstâncias ao seu alcance para se familiarizar com a verdade. Belsassar foi morto, e a poderosa Babilônia caiu diante dos medos e dos persas no ano 539, ou seja, no mês de outubro do ano 539 a.C. O juízo de Belsassar e a queda da Babilônia nos assegura que finalmente as forças do mal serão derrotadas. A queda da Babilônia histórica, como o ouro deu lugar à prata, simboliza a derrota final da Babilônia espiritual, que vai acontecer no fim dos tempos, como foi sugerido nos capítulos proféticos do livro do profeta Daniel. Em Apocalipse, a queda da Babilônia no fim dos tempos está ligada à sexta praga que resulta no secamento do rio Eufrates para preparar o caminho para os reis do Oriente. No fim, a cidade vitoriosa, Babilônia, é derrotada
e a cidade derrotada, Jerusalém, é estabelecida para sempre. Você precisa, com essa história, tomar uma decisão. Cada um de nós estamos sendo pesados na balança, a balança divina. Você precisa entender o tempo em que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, tempos terríveis. O tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos decidir a nossa vida. E eu faço um apelo para você que está me assistindo hoje, que está me ouvindo, que você tome a sua decisão ao lado de Deus. Permita que o Deus Espírito Santo faça a mudança necessária na sua vida, com humildade. Não seja orgulhoso como tinha sido o rei Nabucodonosor. Não seja arrogante como foi o rei Belsazar, mas seja humilde. E aprenda com o Espírito Santo. Ele vai te mostrar o caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a sua vida seja pautada através da palavra de Deus e que o bom Deus ilumine os seus caminhos. Esse é meu desejo, esta é a minha oração. Fique em paz, fique com Deus e com a graça de Deus até o nosso próximo encontro.